partir desse momento, essa reunião está sendo gravada. Hoje é dia 18 de dezembro de 2021, sábado. Agora são 9h04. Estamos iniciando a nossa 12ª reunião virtual de estudo de filosofia. Hoje, a palestra especial com o tema Minha Vida na Minami e a Filosofia Inamori, com o senhor Francisco Michio Hijioka. Michio-san, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra podermos contar com a vossa presença. Estamos com uma boa expectativa. Bom dia a cada um dos senhores empreendedores, seu Itagaki de São Paulo, o Éder, lá de Guarulhos, da Faro Embalagens, né? Eduardo Shiroma, de Curitiba, a dona Teiko, da Yamamoto Comercial de Belém do Pará, o Antônio Fogaça, de Pilar do Sul, junto com a Mauri Vieira, o Rodrigo Demarque, aqui de São Bernardo do Campo, Jorge Sato e dona Yasco, da Tessim Suzano, Carlos Wada, da MN Própolis, de Mogi das Cruzes, a Márcia, de Suzano, Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, ano 28, expandindo a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para empreendedores brasileiros. Eu sou Paulo Seiji, ao lado do senhor Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões virtuais do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que é a sucessora da Associação Seiwajuku do Brasil, representada aqui nesse momento pelo presidente do Instituto, o senhor Katsuhide Itagaki. Aos novos participantes, sejam bem-vindos ao grupo de estudo de filosofia. Esta reunião ele é aberto para qualquer empreendedor brasileiro, portanto, os links podem ser repassados à vontade, tá, pessoal? A seus amigos, conhecidos, e convidar a ingressar no mundo da filosofia empresarial. Em toda a reunião, a gente pede para os participantes manter o microfone fechado. Aqui, para informar sobre o canal do Embraf no YouTube, alcançou 4.887 visualizações e 47 inscritos. Agora, os empreendedores brasileiros podem acessar um dos 92 vídeos no YouTube e usar nos grupos de estudo de filosofia nas empresas. Para maiores informações de como implantar filosofia nas empresas, o passo a passo para quem pretende iniciar, entre em contato pelo e-mail embraf.p@gmail.com. Os avisos de hoje são estes. Quem tiver alguma pergunta pode fazer, e pedimos também que envie sugestões e críticas para o Instituto através do e-mail embraf.p@gmail.com. Esse e-mail eu coloco na tarja da gravação depois. Sendo os avisos por isso, agora então são 9h08, podemos já começar a palestra principal. A Minha Vida na Minami é a Filosofia Inamori, com o senhor Francisco Michio, diretor industrial da Minami Indústria de Aparelhos para a Lavoura de Piritiba Mirim, na região de Mogi das Cruzes. Minami é uma das empresas que estuda filosofia Inamori há muitos anos. Seu fundador, o senhor Tadataka Minami, ele falou várias vezes que sem a filosofia Inamori, provavelmente a Minami de hoje não existiria. Exagero ou não da parte dele, Minami é uma das empresas bem-sucedidas, seguidora dos ensinamentos da filosofia de Kazuo Inamori. E hoje teremos a oportunidade de assistir à apresentação de um caso real de uma empresa que segue a filosofia Inamori há mais de 20 anos. Vamos conhecer agora a história da Minami, contada por alguém muito próximo a seu fundador. Por favor, Francisco Michio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade, a partir de agora, a palavra é sua. Muito obrigado, Paulo Seiji. Bom dia a todos. Esse material foi escrito inicialmente para participar do Encontro Internacional de Filosofia Empresarial, realizado em 17 de outubro de 21 em Kyoto, Japão, conhecida como Sekai Taikai, onde tive a participação de 1.200 ouvintes. Posteriormente, em 20 de outubro de 21, foi reapresentado para o grupo de estudo de Los Angeles, na Califórnia, numa versão estendida. A primeira apresentação foi pré-gravada por conta do horário de apresentação, ser de madrugada aqui no Brasil. E a segunda, numa forma de uma live de 2 horas, sendo que a última hora reservada
a uma sessão de perguntas e respostas. Confesso que foi a uma hora mais longa de minha vida ao enfrentar o bombardeio de perguntas na língua que mal domino e meu pobre vocabulário no idioma não me ajudava. Mas sobrevivi, confortado pelas sábias palavras do nosso coordenador Paulo Sede, com seu incentivo. No final, não tem como não ser você mesmo. Obrigado, Paulo Sede. E hoje, a convite do Sr. Paulo Sede, estou compartilhando essa minha apresentação com os senhores na versão mais curta apresentada em Kyoto, Japão. A seguir, darei início ao texto oficial na versão em português. Tudo bem, Paulo? Dá para ouvir a tela? Sim, está funcionando. Sou o Francisco Michio Ijoka, filho de imigrante japonês de segunda geração. Tenho 56 anos. Meu pai é da província de Kagoshima-ken e veio ao Brasil aos 27 anos de idade. Minha mãe, nascida em Ehime-ken, veio ao Brasil aos 23 anos. Os dois se conheceram no navio de imigração Buradiro Maru e se casaram no Brasil. Ainda não tive a oportunidade de conhecer o Japão. Assim que confirmei minha participação ao encontro internacional Sekai Taikai, fiquei feliz pela chance de conhecer este país pela primeira vez. Porém, infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível uma visitação, mas estou feliz por poder apresentar minha experiência diante dos senhores participantes do Japão e outros países. Ainda não perdi a esperança de um dia visitar o Japão e, quando isso ocorrer, espero encontrá-los pessoalmente e receber preciosas orientações com os senhores veteranos. Porém, é a minha primeira vez que faço uma apresentação a um público tão grande e não tenho nenhuma experiência com a apresentação na língua japonesa. Confesso que ensaiei a pronúncia por muitas e muitas vezes para que o entendimento não ficasse prejudicado. Inicialmente, escrevi o texto em português, em seguida, traduzida para a língua japonesa, revisada e corrigida pelos veteranos do Seivaju. Hoje, peço licença para apresentar o resultado deste trabalho. Atualmente, sou diretor industrial da empresa Minami Máquinas Agrícolas. Nossa empresa fica localizada a aproximadamente 75 quilômetros a leste de São Paulo e uma pequena cidade chamada Biritiba-Mirim, com aproximadamente 30 mil habitantes. Esta região, incluindo Mogi das Cruzes, é conhecida como Cinturão Verde de São Paulo e abastecem diariamente os grandes centros urbanos de São Paulo, com verduras, frutas e hortaliças frescas, e é considerada uma importante região produtora. Essa próspera região é em sua maioria ocupada por famílias de imigrantes japoneses, estimadas em algumas centenas delas, que hoje contribuem para a alimentação saudável da população urbana. Nossa empresa nasceu em meio a este polo agrícola, procurando atender às demandas dos agricultores por equipamentos em suas rotinas diárias. A empresa foi fundada em 1972 e no próximo ano completaremos os 50 anos de sua fundação. Atualmente temos 98 funcionários e atuamos em dois segmentos distintos, máquinas agrícolas e gôndolas. Inicialmente vou explicar o segmento de máquinas agrícolas. Em nossa linha de produção, fabricamos equipamentos para preparo do solo, como canteiradeiras, distribuidores de esterco, distribuidores de adubo orgânico e químicos, chegando a 60 modelos distintos de máquinas. Estes atendem segmentos agrícolas como produtores de legumes e verduras regionais, até algumas culturas extensivas como café, laranja, mamão e manga. Estes distribuidores e espalhadores de adubo são utilizados em diversos segmentos agrícolas e nos surpreendemos recentemente ao descobrirmos que podem ser utilizados em culturas como acerola, palmeira de dendê, pimenta do reino e outros. Nosso primeiro equipamento lançado no mercado foi o lavador de cenoura, que na época era construído em madeira. Em seguida, falarei do segmento de gôndolas. A linha de gôndolas é composta por cerca de 4.000 itens e basicamente são equipamentos para exposição e armazenamento de mercadorias para lojas de materiais para construção, pet shop e comércio em geral. Seu rumo dentro da normalidade e abraçado na companhia de minha esposa, meu filho de 15 anos e minha filha de 9 anos, por vezes me pego pensando se não estou atravessando os melhores momentos da minha vida. Na verdade, não há nada de muito especial. Talvez esta sensação venha do reflexo da minha experiência familiar instável e dura, vivida durante a infância. Gostaria de contar um pouco da minha infância. Vivi até os meus 8 anos de idade em uma cidade litorânea chamada São Sebastião, aqui no estado de São Paulo.
Meu pai era um pescador profissional e possuía uma pequena embarcação. Era uma traineira de camarão, porém a pesca não prosperava e tivemos que nos mudar para esta cidade. Meus pais, mais os 5 irmãos. Havia uma pequena residência anexa ao clube japonês, destinada à moradia de professor, e ali passamos a morar em 7 pessoas. Com experiência em docência no Japão, minha mãe dava aulas de língua japonesa aos filhos de imigrantes, em sua maioria agricultores da região. De manhã, à tarde e à noite, lecionava para cerca de 70, 80 alunos diariamente, sendo ela a única professora. Sua remuneração mal chegava ao salário mínimo e o orçamento doméstico era bastante apertado. Os kaikans são muito vistos em região onde concentram imigrantes japoneses no Brasil e, em geral, são utilizados para a educação dos filhos na cultura japonesa. Na época, viviam cerca de 100 famílias de imigrantes que se reuniam trazendo seus familiares para participar de eventos como Undokai, Keirokai, Festa do Sukiyaki, Festa do Yakisoba, eventos tipicamente japoneses. Cada evento desses, sendo ela a única professora, coordenava e organizava estes eventos e, obviamente, nós, os 5 filhos, estávamos sempre envolvidos nestes preparativos. Recordo que minha mãe trabalhava muito. Além das aulas de língua japonesa, ensinava música, atletismo, teatro, dança, levava os alunos a excursões. Era nítido o desejo de formar seus alunos com o máximo de experiência que ela pudesse proporcionar, sempre com um sorriso sereno e contagiante em seu rosto. Víamos com admiração a inacreditável energia que ela possuía em seu dia a dia. Por outro lado, meu pai trocava de emprego a todo momento, nada que tentava dava certo e, por fim, se perdeu na bebida, não podíamos contar com seu apoio. Normalmente, anexo à estrutura de um kaikan, existe um grande espaço, plano, de chão batido, para a prática do esporte, e nesses espaços, praticávamos esportes como atletismo, beisebol, futebol, e servia como área recreativa para os alunos nos intervalos. As lembranças de minha infância foi, em boa parte, construída pelas intensas atividades feitas neste campo de chão batido, correndo ou pedalando livremente, jogando beisebol, esporte que adorava, ou brincando com amigos. Certo dia, após um treino, o Sr. Tadataka Minami, que na época era voluntário e técnico de beisebol desta associação, chegou até mim e perguntou: "Você não quer trabalhar em minha fábrica?" Eu tinha 14 anos de idade e esse foi o início da minha relação com o fundador, que perdura até os dias de hoje por 41 anos sem interrupção. A história de nosso fundador é semelhante à de muitos imigrantes japoneses que vieram ao Brasil de navio na juventude com sua família. Na bagagem, suas valiosas ferramentas de marcenaria e um gigantesco sonho de desbravar novas terras, vislumbrando novos horizontes. Uma coisa em comum são o espírito de luta desses desbravadores, comparáveis às antigas histórias de guerreiros que afundaram seu próprio barco ao chegar em território inimigo, onde as opções seriam vencer ou morrer. Muitas empresas em nossa região surgiram justamente dessa gigantesca vontade de vencer destes desbravadores, que hoje se destacam em diversos segmentos, como os da mineração, supermercado, artes, agricultura e indústria. A coexistência de japoneses no Brasil de forma pacífica e amistosa, nos dias de hoje, se deve a este povo heróico que, mesmo na pior das dificuldades, na falta da comunicação oral, deixaram suas marcas firmemente engravadas na forma de valores como honestidade, persistência, lealdade e altruísmo. A aparência nipônica é ainda hoje associada à inteligência e honestidade no Brasil, e não percebemos quaisquer tipo de discriminação ou depreciação. Para nós, descendentes de japoneses, seja de segunda ou terceira geração, é imensa a nossa gratidão por podermos desfrutar desse convívio harmonioso. Após aceitar o convite do Sr. Minami em trabalhar em sua fábrica, foquei em aprender e absorver o mais rápido possível tudo que me fosse ensinado e acredito que tinha uma certa habilidade para o aprendizado manual. Pois fui rapidamente passando por todos os setores do chão de fábrica. Ficava maravilhado com o poder das ferramentas e das máquinas que multiplicavam as capacidades humanas.
Tudo era novidade e me fazia querer aprender mais e mais. A minha primeira tarefa na fábrica foi a de operador de furadeira de bancada. Mal tinha terminado o ensino básico e era muito baixinho para alcançar os comandos. Foi então que o Sr. Minami preparou um tablado de madeira e sobre ela eu consegui alcançar as manoplas de comando. Hoje, reflito com nostalgia como um diretor-presidente pôde contratar um baixinho como aquele em sua fábrica. Os meus sentimentos se misturam entre gratidão e admiração. Durante o colégio técnico, voltado à mecânica e elétrica, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Tive professores rigorosíssimos, um deles de desenho técnico, de origem japonesa, com cara de poucos amigos, que pegava qualquer deslize, seja na posição do esquadro, no ângulo da lapiseira, na sujeira da folha, na dobra dos desenhos, mas adorava tudo aquilo. Aplicava na fábrica os aprendizados do colégio e aplicava no colégio os aprendizados da fábrica. Fiz um curso técnico, especializado em projetos de máquinas, em São Paulo, por um longo período, sempre aos sábados, antes de me ingressar na faculdade. Durante a faculdade, trabalhava de dia e estudava de noite, e foram longas jornadas que pareciam intermináveis. Foi quando eu tinha 18 anos, praticamente trabalhando, sem um descanso adequado, pela sociedade japonesa e por nós 5 filhos, por mais de 20 anos, acredito que seu corpo se esgotou. Minha mãe sentiu dores intensas no abdômen, repentinamente, durante uma reunião de professores numa cidade vizinha, e teve que ser levada às pressas ao hospital e a internaram no mesmo instante. Logo foi descoberto um câncer terminal no estômago e em menos de um mês ela acabou nos deixando deste mundo. Provavelmente estivesse no seu limite físico, suportando aquela louca rotina diária. Uma vida de 46 anos foi curta demais para minha mãe. Foi o acontecimento mais triste de minha vida. Logo depois, meu pai, que estava trabalhando no Japão, de Dekasegi, também faleceu. Soubemos da notícia após algumas semanas e, estando do outro lado do mundo, não podíamos fazer nada. Sou filho mais velho entre 5 irmãos e ali estávamos diante de uma realidade que não podíamos fugir. A nossa sobrevivência. Durante muito tempo, questionávamos repetidamente: por que isso acontece conosco? Existe algum significado para tanto sacrifício? Será que somos culpados de alguma forma por tudo isso? Agarrávamos na única esperança de que, se resistíssemos àquela fase, dias melhores viriam. A dureza da vida nos tornava mais fortes e resilientes diante das adversidades. Hoje, olhando para trás, penso que isso talvez tenha nos tornado pessoas mais sensíveis ao sofrimento alheio e mais resistentes dos momentos difíceis de nossas vidas. Tempos difíceis foram aos poucos superados, cada qual se encontrava em seu caminho profissional. Tendo nascido todos os 5 irmãos em regiões costeiras de São Paulo, a lembrança do mar e as raras idas às praias nos confortavam. Uma síntese de toda essa passagem expressa no poema de um escritor japonês chamado Kobayashi Issa, na forma de haiku. Naki hahaya umi miru tabi ni. Não tentarei traduzir em consideração ao autor, mas é um poema que remete à lembrança da falecida mãe ao observar o mar silenciosamente. É profundo e ao mesmo tempo singelo. Nessa época já trabalhava no setor de projetos de máquinas e ajudava no desenvolvimento de novos equipamentos. Descobri que um processo de criação de um novo equipamento inédito no mercado requer uma imensa determinação, tenacidade absurda e uma grande dose de loucura. Kazuo Namori diz, em suas falas, que existem vários redemoinhos que se formam na empresa, cada qual representando um setor, um problema, um departamento. O redemoinho seria a capacidade de envolvimento de colaboradores ao seu redor, que giram em sintonia para a solução de determinado assunto. Um líder absurdamente motivado e totalmente imerso no projeto, que pense 24 horas por dia nas soluções inerentes nessa etapa, acaba envolvendo seus colaboradores ao redor para chegar finalmente num produto novo.
Este é um importante ensinamento que ficará marcado profundamente em minha memória, observando as atitudes do nosso fundador. E mesmo quando um produto novo, totalmente inédito no mercado, é finalmente concluído para a venda, ainda assim não se tem garantia alguma de que será um sucesso. E que possuir apenas conhecimento tecnológico não é garantia alguma de novos lançamentos. Assim, por décadas, um louco e um aprendiz, juntos, seguimos desenvolvendo equipamentos na base da tentativa e erro. Não tínhamos ferramentas, nem pessoal, para realizar uma pesquisa de mercado, seguindo as etapas comuns do marketing. Se apenas uma pequena parcela do que lançávamos seria um produto de sucesso, quanto mais tentássemos, maiores seriam as chances de aceitar. Com esse raciocínio, às vezes o protótipo corria junto, ou até mesmo antes do desenho finalizado, tamanho era a vontade e a necessidade de lançar novos produtos. Por vezes, quando colocávamos à venda, após os testes do novo produto, sequer tinha um manual de instrução e catálogo de peças. Recordo que quando o cliente ligava bravo, cobrando o manual, pedíamos desculpas e que estava sendo impresso na gráfica e que levaria alguns dias, então corríamos como loucos para finalizar. Percebi que bons produtos raramente nascem de ideias próprias. Ouvir atentamente as necessidades dos agricultores foi fundamental para nosso amadurecimento em traduzir desejos em necessidades e necessidades em produtos. Um setor interessante que sempre atuei foi o da manutenção industrial. Numa fábrica, possuímos alguns equipamentos críticos e sua parada significa parada total da produção. Não conseguimos manter um equipamento reserva das principais máquinas da fábrica, tanto por questões econômicas, quanto por questões de espaço. E uma parada inesperada destes equipamentos requer um conserto imediato para minimizar o tempo parado. Não importando se isso é fora do horário ou se é um final de semana, aquele equipamento precisa voltar a funcionar. O total envolvimento neste ambiente industrial nos molda de uma forma interessante. Passamos a prestar atenção nos sons que cada equipamento emite e suas nuances que parecem nos avisar, ora com gemidos, ora com vibrações, ora com temperaturas. Associo a um ser vivo clamando por algo quando ouço alterações nos sons emitidos por um equipamento. Quando andamos pela fábrica e tudo está em harmonia, os barulhos dos equipamentos soam com uma grande sinfonia e isso passa uma enorme sensação de satisfação. Quando o Yokucho Kazui Namori nos alerta da importância de ouvir o choro dos produtos, eu acredito que ele não se refere somente aos produtos acabados, mas também aponta para toda a cadeia produtiva de sua fabricação. Vou falar um pouco mais da nossa localização. Imagine uma fábrica em meia natureza, cercado pela Mata Atlântica, sendo recebida por periquitos, tucanos cantando de manhã, macacos saltitando nos galhos da embaúba. Porém, o paraíso aparente em áreas rurais em nosso país é sinônimo de total falta de infraestrutura básica. Não temos fornecimento de água pública, nem sistema de esgoto, e a energia elétrica fornecida são muito instáveis e com frequentes interrupções. A água no Brasil é tratada como um bem da União. Por mais que você providencie um poço artesiano com recurso próprio, terá que analisar mensalmente a quantidade da água, a qualidade da água e em laboratório autorizado, transmitir a informação no relatório aos órgãos ambientais e, além disso, pagar pela água consumida anualmente. O esgoto não é diferente. Passados 50 anos da fundação, ainda não temos a infraestrutura de água e nem esgoto público. Todas as providências para tratamento de efluentes, tanto doméstico como industrial, são exigidas para a obtenção da licença para operar nessas regiões menos estruturadas. Apesar da precariedade na infraestrutura e as leis ambientais são severas no nosso estado. As fiscalizações são frequentes, com poderes de interdição e aplicação de severas multas caso constatado irregularidades. Possuir um gerador não significa necessariamente para uso emergencial, mas sim para continuar a operar nas frequentes interrupções e oscilações na rede elétrica precária. Em 1919, iniciamos o projeto para a instalação de uma usina solar
de 170 kW para a redução do custo com energia elétrica. Em janeiro de 20, iniciamos a sua operação. Esta instalação atende 80% de nosso consumo, sendo previsto um retorno de payback de 5 anos. Os telefones frequentemente ficam sem sinais por conta dos furtos de cabos que são aéreos e o conserto são sempre demorados. Desta forma, temos uma precariedade enorme quando se trata de infraestrutura em regiões rurais aqui no Brasil, como água, esgoto, energia e telefone, que seriam inimagináveis em países desenvolvidos. A empresa mantinha seu desenvolvimento focado nos equipamentos agrícolas. Iniciamos com lavadores de cenoura e fomos incrementando outros equipamentos com tamanhos variados para diversas outras culturas, entre elas a de café, atualmente. Porém, os equipamentos agrícolas são produtos de vendas sazonais, isto é, vendem no período de utilização intensa, acompanhando a safra de cada cultura. Isso causa alguma lacuna no fluxo de caixa, fluxo de vendas no decorrer do ano, que eram praticamente impossível de preencher. Quando as vendas caem, o fluxo de caixa sofre suas consequências e o financeiro obrigado a buscar recursos, seja em forma de empréstimo, desconto de antecipado de duplicados, e na produção começa a aparecer ociosidade que indicam a dura necessidade de ajustar a mão de obra, seja com cortes ou redução de carga horária. Vendo esse cenário se repetir por muitos e muitos anos, passamos a procurar por um segundo segmento que não fosse agrícola, mas que pudéssemos aproveitar as máquinas que tínhamos em nossa fábrica. Dentre alguns segmentos que sondamos, optamos por gôndolas, que era um segmento que o Sr. Minami possuía uma certa experiência profissional no passado, e iniciamos o seu desenvolvimento. Era o ano de 2000. Um produto aparentemente simples à primeira vista, porém, na realidade, não se limitava apenas em produzir em grande escala um determinado produto padrão. Descobrimos que, para cada tipo de produto, existia uma forma de expor, adequando ao seu peso, seu tamanho, e para cada um deles necessitávamos de um novo desenvolvimento. Assim, como dito anteriormente, chegamos a cerca de 4.000 itens quando incluímos seus complementos. Levamos cerca de 3 anos no desenvolvimento destes novos produtos, adequando ao mercado. E, finalmente, podemos dizer que conseguimos encontrar um segundo pilar de sustentação para a empresa. Eram produtos com diferenciais importantes, mais resistentes que as usadas em supermercados e perfeitamente adequados para lojas de materiais para construção. 33 anos após a fundação, e finalmente podíamos dizer que tínhamos um segmento, segundo pilar, para ajudar na sustentação da empresa. Uma das maiores dificuldades que tínhamos nas vendas das máquinas agrícolas, que era a sazonalidade e seus reflexos desesperadores no caixa da empresa, foram sanados com a incorporação deste novo segmento. Mas nem tudo eram flores. Havia muitos outros fabricantes de gôndolas concorrentes e o custo de nossa fabricação eram sempre mais altos que a deles. Era uma batalha contínua de preços e os lucros não apareciam. Num dos princípios de administração, Kazuo Inamori cita: definir preço é administrar. Porém, esse tema foi muito difícil de ser realizado. Precisávamos olhar para dentro de nossa fábrica e enxergar quais as ações seriam necessárias para que pudéssemos baixar os nossos custos de produção. Os suprimentos passaram a ser comprados direto do fabricante, baixando qualquer centavo da compra. Na produção, focamos no melhor aproveitamento possível da matéria-prima, reduzindo qualquer desperdício que, mesmo que representasse apenas 1%. Na elaboração do projeto, qualquer detalhe que pudesse reduzir o custo, sem prejudicar na resistência e funcionalidade. Na produção, qualquer movimento que pudéssemos otimizar e reduzir o tempo de fabricação. Percebi através desse trabalho que quanto mais esprememos nossos cérebros, mais ele nos dá ideias, e quando juntamos mais cabeças, jamais chegamos a um limite. Este trabalho de redução de custo não deixa de ser uma tarefa eterna dentro de nossa empresa. Ano após ano, conseguimos, aos poucos,
reduzir nossos custos e hoje podemos afirmar orgulhosos que é um dos principais produtos de nossa linha de fabricação. Gostaria de contar aqui um pouco sobre a filosofia Inamuri. A Ceódico Brasil foi fundada em São Paulo em 94. Nosso presidente Tadaka Minami passou a integrar em 1997. Logo depois foi criado o grupo GEF, Grupo de Estudo Filosofia Empresarial, voltadas ao público Nisei, Sansei e brasileiros, onde os estudos eram realizados na língua portuguesa, e nós e outros diretores executivos de empresas vizinhas começamos a estudar. Inicialmente tínhamos a unidade centro de São Paulo, mas logo surgiram as unidades regionais leste, oeste e norte de São Paulo, expandindo-se para as cidades próximas. A empresa Minami passou a pertencer à unidade leste chamada Grupo Alto Tietê. Um grupo de empresas próximas se reuniam mensalmente e fazíamos as reuniões de estudo, onde as visitações entre empresas também se tornaram bastante frequentes. Dentro de nossa empresa, próximo à entrada principal, construímos um quiosque e passamos a utilizar como local de treinamento. A imagem mostra um evento de apresentação de um case feito por um dos participantes. Aos poucos, os estudos que se iniciaram com a diretoria foram sendo passados aos funcionários. Certamente, diferentemente do Japão, existem funcionários que mal conseguem ler e escrever. Eu acreditava que o ensino de filosofia aos funcionários fosse algo de difícil entendimento, principalmente aos mais velhos de casa. Porém, em uma recente despedida de funcionário, por ter conseguido sua aposentadoria, dentre eles, tive o seguinte relato. Achei muito bom ter trabalhado nessa empresa por tanto tempo. Não foi só por causa do salário. Acho que a filosofia me ajudou bastante. Aos poucos, as brigas familiares foram diminuindo e começamos a ter mais harmonia dentro da casa. Hoje, sou muito feliz. Esse depoimento me sensibilizou. Eu que pensava que era difícil a assimilação da filosofia para os funcionários do chão de fábrica, me sentia envergonhado. Aos poucos, a filosofia já havia disseminado até a família dos funcionários. Em 2019, o Ceódico Brasil encerrou suas atividades e logo veio a pandemia. As reuniões presenciais e treinamento estão suspensas e os estudos estão um pouco esquecidos neste momento. Espero com esse evento renovar minhas energias para a retomada dos estudos assim que a situação permitir. Mudando um pouco de assunto, é comum no Brasil um funcionário ingressar em uma empresa e, após alguns anos, usarem sua experiência como uma arma em busca de novas colocações para dar um up em suas carreiras profissionais. Dentro desse ambiente, quando digo que estou há 41 anos numa mesma empresa, as pessoas reagem com certo espanto. Alguns até associam com acomodação e incapacidade. Mas eu tinha algumas motivações para isso. A primeira, como mencionei anteriormente, meu pai não parava por muito tempo em serviço algum. Pulava de emprego em emprego, o que resultou certamente na morte prematura da minha mãe e no sofrimento de 5 irmãos. Por este motivo, prometi a mim mesmo, ainda jovem, que quando adulto não deixaria minha família sofrer dos mesmos males. Talvez meu pai tenha servido como um exemplo na forma invertida de como não fazer as coisas. E o segundo motivo é o destino ter permitido cruzar essa caminhada com uma pessoa como Tadaka Minami, que me acolheu e me ensinou. E seguindo fielmente como mestre, hoje sou um dos sócios entre 4 desta empresa e, por fim, graças a esse trabalho, pude aprender os ensinamentos da filosofia Inamuri. A profundidade dos ensinamentos não se limita apenas à condução da administração de uma empresa, mas vai além disso, ajudando as escolhas que fazemos no trilhar dessa caminhada como ser humano. Por fim, gostaria de falar um pouco sobre o nosso enfrentamento à pandemia para finalizar minha apresentação. Infelizmente, o enfrentamento à crise do coronavírus no Brasil foi desastroso. Um líder de uma nação ignorando uma pandemia colocou seu povo já sofrido em uma situação de total vulnerabilidade. Enquanto outros países adotavam isolamento com lockdown e uso de máscara, o nosso presidente incentivava o uso de remédios contra verme,
apoiava o enfrentamento imprudente como ato de coragem, repudiando qualquer tipo de paralisação, dizendo que a economia entraria em colapso se o país parasse. Por conta da pandemia, a economia mundial acabou caindo em recessão, mas mesmo com as pessoas confinadas em casa, o alimento continuava sendo um item essencial para a sobrevivência. O Brasil, sendo um importante produtor mundial de alimentos, ao invés de cair, teve sua demanda aumentada, criando uma corrente ascendente. Graças a esse movimento, o segmento de máquinas agrícolas superou as expectativas traçadas para o ano. No início de 2020, tínhamos aumentado o estoque de máquinas, porém, no final do ano, ficamos praticamente zerados. Isso só foi possível porque vínhamos nos esforçando há alguns anos para o cumprimento de outro ensinamento de Kazuo Inamori, de manter uma reserva saudável de lucro para o enfrentamento de tempos difíceis. Por outro lado, o segmento de gôndolas foi também beneficiado durante a pandemia. O governo distribuiu auxílio emergencial às pessoas mais vulneráveis e grande parte deste dinheiro estavam sendo utilizados em pequenas reformas na casa, já que as pessoas eram obrigadas a ficar em casa. Ajustamos nossa produção rapidamente para esta demanda inesperada e também neste segmento fechamos o ano. Acreditamos que existe uma grande parcela de sorte de estarmos atuando em dois segmentos privilegiados em plena pandemia. A taxa de desemprego atingiu cerca de 14% em 2020 e uma grande parcela da população caía numa situação de extrema vulnerabilidade. A dura e cruel realidade da fome atingia a população menos favorecida por todo o país. A Minami conseguir um resultado tão expressivo em meio à crise pandêmica nos fez refletir e nós da diretoria definimos que uma parcela do lucro seria destinada para retribuir de alguma maneira à sociedade. Com o auxílio das ONGs e da assistência social de nossa pequena cidade de Biritiba-Mirim e cidades vizinhas, realizamos a distribuição de cestas básicas para as famílias necessitadas. De um total de 4 milhões de necessitados no Brasil, a nossa contribuição pode ser insignificante, mas acreditamos que os pequenos gestos de compaixão e o esforço contínuo é que farão deste mundo um local melhor para todos. Um jovem imigrante de 12 anos de idade, que saiu de Wakayama-ken, Japão, rumo ao Brasil, enfrentou as inúmeras dificuldades, acumulou experiência e triunfou. Aquele sonho de 50 anos atrás, quando fundou sua própria fábrica, se realiza hoje, após muita luta, e dentro de um segmento importante de máquinas agrícolas, agora domina cerca de 60% de todo o mercado brasileiro. Nos enche de orgulho podermos anunciar de peito aberto que um implemento produzido numa pequena cidade, no interior de São Paulo, utilizando os princípios da filosofia Inamori, consegue suprir com máquinas uma parte importante da agricultura nacional e, por que não dizer, uma parcela da alimentação do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixa eu botar aqui. Paulo. Oi. Essa imagem aqui, depois do encerramento, Sim. essa imagem do diploma de agradecimento pela participação no Sekai Taikai. Uau. E, na verdade, eu não sei ler nem metade disso aí, mas, enfim, é um diploma que eu recebi, né? Certo. Ah, tá de parabéns. E aqui um troféu de excelência por ter sido classificado entre as 7 apresentações de um total de 40 empresas participantes nesse mundial, composto por Japão, Estados Unidos, incluindo o Havaí, a China e o Brasil. Eu não posso esquecer de agradecer a ajuda importantíssima de algumas pessoas envolvidas no preparativo dessa apresentação. Sr. Matsubara, pelas revisões, correções e inúmeras trocas de e-mails em japonês com os organizadores do Sekai Taikai, do evento Sekai Taikai. Sr. Itagaki-san, pela correta ordenação dos textos. Muito obrigado, Itagaki-san. E, por fim, a minha irmã, Haruka, pela tradução impecável do português para o japonês. Muito obrigado a todos.
Ai, ai. Aplausos. Já fechou. Muito bem. Muito obrigado, Mitio. Parabéns pela excelente apresentação. Eu nem lembrava que Minami faz 50 anos agora, né? Meio século. Ano que vem. 50 Ano que anos. vem. Muito bem, agora vamos abrir para as perguntas e respostas. Então, todos estão com o microfone fechado. Quem quiser fazer pergunta, por favor, pode abrir o microfone e já entrar, ok? Eu. Um pedaço lá, uma parte lá, sobre redemoinhos, né? Ele fala, eu percebo na apresentação que quando a pessoa vive a dificuldade na empresa, né? Agarra nos princípios que funcionam, o que aprende é colocado na prática, né? Então, esse redemoinho aí é o 28, 28º princípio lá, não é? Seja o centro do redemoinho, né? O outro lá de definição do preço também é um dos princípios que estuda. Então, aquilo que estuda no dia a dia, automaticamente, mesmo não sabendo o que é o 28, que é o número, tanto faz, né? Mas aquela do não desistir até dar certo, né? Até conseguir. Esses princípios, elas seguem a vida nossa, profissional e familiar também, né? Porque aquele depoimento do funcionário que fala que diminuiu briga na família, nossa, isso é um negócio muito interessante de ouvir, porque a empresa proporciona um ambiente de estudar o que é amor e sabedoria, ele altera o comportamento da pessoa dentro do ambiente de trabalho e ele automaticamente leva para casa. E não é que ele levou o livro lá e esfregou na cara da esposa, né? Não é assim que funciona. Ele funciona a mudança da pessoa de dentro para fora. E isso a gente ouve falar muitas nas empresas. As pessoas que estudam filosofia realmente têm esse ganho. E é um ganho de ir e vir, porque aquilo que dá certo em casa, ele traz e coloca na empresa. E o que é bom na empresa, o que funciona na empresa, leva também para casa e vice-versa. Então, há um crescimento espiritual das pessoas que estudam a filosofia, né? Muito bem. São 9h52, nós temos bastante tempo. Vamos lá. Não tem ninguém que quer fazer pergunta? Ô, Paulo. Minoru Takano. Bom, não é bem pergunta. Eu queria parabenizar o Michio pela bela apresentação, emocionante, né? E, inclusive, eu acho que representou muito bem o Brasil nesse Sekai Taikai, com sua experiência de vida, história da sua luta pela vida e também associada à filosofia do Suinamori. Eu acho que é um exemplo para todos nós que administra alguma empresa, né? Associado ou baseado na filosofia do Suinamori. Parabéns, Michio. Eu fico muito contente. Muito contente. Mas Era só esse comentário. Ok, muito obrigado, Takano-san. Mas foi graças à ajuda de muita gente que eu consegui chegar no texto japonês. E realmente, sozinho, eu não conseguia de forma alguma chegar naquele texto, sabe? Itagaki-san, muito obrigado. Matsubara-san. Tudo bem, Paulo. Então era só isso, viu? Ok. Mais alguém? Pode ser pergunta, pode ser comentário. Acho que a dona Tei, que está com o microfone aberto, quer fazer pergunta, né, dona Tei?
Mas eu realmente fiquei muito, assim, parabéns, seu tio, né, pela brilhante palestra, representando o Brasil, o senhor foi bem representada, né, e eu vi que, normalmente, a gente segue o exemplo do pai, né, mas, no seu caso, né, o senhor fez o contrário. São grupos de Califórnia. Nós recebemos muitas repercussões, opiniões deles. Agora, não sei se todas essas opiniões chegaram a Michio-san ou não, mas todos elogiando. Foi divulgado para 5 grupos nos Estados Unidos, né? Chicago, Nova York, São Francisco, San Diego, Hawaii, Canadá, etc., etc. Então, todos esses ICEI que está estudando a filosofia Inamori nessas 5 cidades nos Estados Unidos, mas não é imigrantes, né? Que todos aqueles jovens que não têm nenhum conhecimento sobre como que foi a imigração, na vida, a imigração daquela época do Brasil. Nesse sentido, eu acho que a apresentação de Michio-san deu muito impacto, energia para todos aqueles ICEI, jovens que estão trabalhando em Estados Unidos. Só para comentários. Mas alguém, eu comento Paulo, eu sim. posso fazer uma parte assim? Vai. Olha, reforçar o que já foi falado assim, apresentação belíssima assim, exemplo de resiliência, de adaptação, né? E só comentando, fazendo um complemento ao último comentário, esses dias eu estava lendo já faz umas 3 semanas já. Eu vou mandar depois para você, aí se você puder distribuir no grupo. Eu estava lendo um artigo reconhecendo, né, a importância da filosofia no Vale do Silício. Não sei se alguém já teve contato com esse artigo. Os Mas caras começaram filosofia em namoro ou filosofia de um modo geral? Não, a filosofia Inamori. Ah, Eu estava vendo esse negócio esses dias. Eu vou resgatar e eu te encaminho, o Paulo. Mas ó, muito parabéns pela apresentação. Assim, começou bem meu dia. Assim, belíssimo, belíssimo mesmo. A escrita, os exemplos, o pé no chão. Assim, a gente sabe que é difícil empreender no Brasil. Realmente, eu acho que assim aqui nas reuniões a gente tem literalmente uma fronteira simbólica, assim, sabe, dois mundos, né? Um mundo aí que Kazuo Inamori ele propõe algo feito em conjunto, organizado, acompanhado o tempo todo, um produto final bem definido, que é a melhoria da vida dos colaboradores e o resultado positivo da empresa, e um outro mundo, né, que é o mundo externo aí, que realmente é desorganizado, individualista, né? E essa ideia vem se reforçando na minha cabeça a cada reunião nossa, assim. Michio-san, a Minami está com quantos funcionários hoje? Deve ter passado de 100 já. De 100, né? 100 e poucos. Deve estar, só que acho que não chega a 110, está entre 100 e 110. Tá. Agora, na fábrica, no chão da fábrica, como é que vocês fazem o estudo de filosofia? A gente dividia em várias turmas, né? E semanalmente a gente escolhia um dia da semana para aquela turma ir fazendo. Então, aí uma vez por semana e segue a cartilha lá, é isso? Então, para quem está coordenando, ele repete 5 vezes, sabe, o mesmo tema, entendeu? Ah, certo. Durante a semana. Era dessa forma, né? Mas ultimamente estamos parados. Eu confesso que não está tendo esses estudos. Ah, é? A pandemia fez isso? A pandemia suspendeu. Inclusive,
a gente tem uma área recreativa, né, a gente chama de espaço lazer, onde Certo. tem bilhar, lugar de carteado, lugar de jogar ping-pong, pimbolim. É um espacinho que o pessoal gostava de usar para o almoço, ainda não liberamos, sabe? Oh, Esse espaço ainda não liberamos para tá. funcionar. Cada um fica isoladinho, depois do almoço também. É que as pessoas perguntam assim, mas como é que funciona a filosofia, né? Falar que estudar a filosofia modifica o resultado da empresa, o comportamento da empresa, porque nossa mente é bastante imediatista. Se você falar que vai levar 10, 20 anos estudando para dar o efeito, dificilmente na nossa cabeça normal, fala, vou esperar 20 anos, pô. Então, acaba, acho que, associando o resultado lento na direção certa, que vai aparecendo de pouco em pouco, de difícil mensuração, né? Você só vai perceber isso depois de muito tempo, quando um funcionário dá um depoimento e fala, nossa, então isso deu efeito, mas se perguntar que dia que foi, que data que foi, ninguém sabe responder. Isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, né? Mas o estudo da filosofia, no sentido de levar cada vez mais para a verdade de Deus, de Criador do universo, seja o nome que for dar, cada 1 milímetro que avança no lado certo, você diminui 1 milímetro no lado errado, né? No lado errado, no lado do ego. E isso é uma coisa assim tão sutil na vida da gente. Quando fala ego, né? Diz que o mundo é regido entre o ego e o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo falava, quem não junta comigo, espalha. Então, espalhar é aquele que faz as coisas erradas, né? E aquele que junta vai para o lado do certo. Só que a diferença é muito pequena. Você não sabe quando a pessoa está começando a mentir, né? E mentir é errado, mas todo mundo tem que mentir para sobreviver. Aí quem mente começa a enganar, quem engana rouba, quem rouba mata. Essa é a escala do criminoso, né? E um bom criminoso também demora bastante anos para ficar bom, né? Do mesmo jeito que fazer a coisa correta também são décadas de acúmulos na direção certa. Acho que é isso que a gente estuda, né, constantemente. E não é tão maravilhoso como a gente aparenta ser. Por quê? Porque tem dia que fica desanimado, tem período que não está estudando direito, né? Larga o livro e vai assistir porcaria na televisão, né? O lado fraco nosso, o ego, acaba tomando conta. Só que você tem a chance de alguém te alertar, acordar e falar, nossa, eu estou vacilando. Espera um pouco, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a frequentar grupo, escola, qualquer coisa, para acordar para este lado. Porque o inimigo também, ele é bastante sutil, né? Ele vem de pouco em pouco, né? Você está cansado sexta-feira à tarde, com um pedaço de pizza, fala, bom, deixa um pouco a filosofia de lado, senta aí na frente da televisão e assiste uma novelinha aí. O primeiro convite que você fala, é uma pequena concessão, né? Deixa relaxar um pouco. Só que aquele deixa relaxar um pouco, vai até 11 horas da noite, meia-noite. Aí no outro dia você fica meio sem ânimo. Quando vai perceber, o ego tomou conta, o sofá te abraçou, a televisão dominou seu subconsciente. E se bobear, a pessoa entra nesse caminho sem volta de 20 anos, de 30 anos. Você imagina 30 anos sentado na frente da televisão, né? O que acontece? É só comparar com a pessoa que faz um pequeno esforço de ler pelo menos uma página, um capítulo de um bom livro, de fazer um estudo, não é? E distanciar um pouco dessa garra que segura a gente. E hoje tem que tomar muito cuidado, porque no advento da televisão, do computador e celular, oportunidade do inimigo te abraçar e levar lá para dentro da tela não falta, né? Começando pelas crianças. Então, a gente investir tempo para estudar coisa correta, fazer coisa correta, ele é fácil, mas ele vamos falar assim, cansativo, né? Você ficar
ficar estudando, ficar escutando, ficar assistindo, não é uma coisa assim agradável. Agora, porcaria, ele é gostoso, ele é prazeroso, né? Coisa que come, coisa que assiste, coisa que faz. O não fazer nada e ficar se entregue, nossa, como isso é bom. Agora, faz isso para ver o que acontece com a tua empresa, né? Você tem que chegar uma hora e levantar e falar, espera um pouco só, vamos avançar para o lado, né, do amor e da sabedoria. Bom, estou falando, mas... Vai. Seu Michio-san, se não me engano, o senhor começou a trabalhar com 14 anos, né? E trabalha há 41 anos, então, atualmente, o senhor está com 55 anos, é isso? E atual presidente da Minami? Não, Você... E o fundador ainda continua? o fundador ainda continua vindo, assim, esporadicamente, né? Como O Minami, conselheiro do grupo ou praticamente é diretor do conselho dele, conselho? o presidente do conselho, né? É. Mas o diretor executivo é o Ricardo Minami. Ele cuida da parte administrativa, que é o filho dele, né? Eu Uhum. cuido da parte industrial, é diretor industrial, e tem um outro Certo. diretor comercial. São 3 diretores. Isso, que Uhum. cuida da área comercial. É o irmão mais novo do Tadataka, fundador. Tá. Ok. Então, o presidente do grupo ainda permanece o fundador. Não, agora o presidente nomeado é o Ricardo Minami. O filho dele, primogênito. Mitia-san, esse processo foi feito com critério, com o tempo, essa transmissão de cargo, né? Porque teve empresa de consultoria envolvida no meio, esse do fundador afastado dia a dia para passar para o filho primogênito, ou quem foi escolhido, né? Não é uma coisa assim rápido e simples, não é isso? Foi feito uma consultoria de governança, né? Foi feita a governança todo aquele acordo entre sócios, uma série de detalhamentos, né? E as diretrizes que foram determinadas aí na época. Isso já tem uns 8 anos atrás, mais ou menos. 8 anos. O tempo passa rápido, né? E uma empresa lucrativa, o processo sucessório é mais difícil, porque tem um monte de gente que fala, eu também quero. Bom, são 10 horas e 8 minutos agora. Mais alguém queira fazer pergunta? Nós estamos já no horário. Paulo, antes de encerrar, é. né, se tiver outra coisa, pode passar para frente. Eu queria só dizer algumas palavras no final, tá bom? Ok. Nós temos... Aqui já é um aviso final. E antes de terminar, vou pedir uma palavra para o seu encerramento do ano, né? Bom, não é bem encerramento, mas eu queria aproveitar a oportunidade, né, para agradecer todos os participantes durante esse últimos 6 meses, mais ou menos, que intensificou esse nosso estudo do Embraf português, né? E, em especial, agradecer ao Paulo. Ele tem sido fundamental para nós continuarmos esse estudo. Ele se dedica, acho que com prejuízo, inclusive, da atividade dele, até financeiro. Paulo, nosso muito obrigado por todo esse período e esperamos contar com sua disposição, seu empenho para o próximo ano também. Assim como sucesso para todos, né? Todas as empresas participantes. E como o Paulo tem dito em todas as reuniões, nós gostaríamos que cada um convidasse seus amigos,
seus colegas empresários, vizinhos, para dar uma olhada aí no nosso vídeo que está divulgado aí no YouTube, né? Assim, ampliar esse grupo para mais de chegar como meta aí 50 empresas participando. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado especialmente ao Paulo, uma palma de agradecimento. Obrigado. Obrigado, Paulo. Então, nesse sentido aí, né, Takano-san, vou lembrar aqui que aquele convite, figura bonitinha que está saindo agora, é elaborado pelo seu Eduardo Shiromo, lá de Curitiba. Obrigado, Eduardo. Agência de, como é que é? Agência de multimídia lá, né? Ele tem escritório que faz isso, e aí fica com aquele cara profissional, né? Ele faz essa contribuição para o grupo. Muito obrigado, Eduardo. E também agora, viu, Daniel? Já vou antecipar para você botar você na parede. Ele está sugerindo que tem os vídeos do Inamori que ele acha bom, que está em inglês, deve ser pela CEUADICO dos Estados Unidos, né? Ele está propondo a fazer uma tradução livre, do inglês para o português. Então, são coisas que, o que cada um sentir que queira fazer, pode ir dando opiniões, contribuições, vamos ver se dá certo isso daí. Porque daí eu penso em fazer, então, a tradução, aí eu mando para locutor geral áudio, e aí eu pego vídeo japonês, tiro o áudio japonês e coloco áudio em português. Deve ficar bom. Aí a gente coloca isso à disposição no YouTube, né? Com as redes sociais, a gente não faz ideia da amplitude que isso pode tomar, mas quanto maior o número de pessoas que receberem esses ensinamentos, maior será o impacto para a nossa sociedade, né? Então, acho que por hoje é isso. Na nossa próxima reunião, que esse aqui de dezembro, nós estamos encerrando a atividade de 2021. A nossa próxima reunião começa em janeiro já, está marcado, 22 de janeiro, né? Seria, na verdade, quarto sábado, 22 de janeiro, sábado às 9 horas. O tema é sentimento que se harmoniza com a vontade do universo. Olha o tema bom, hein? Sentimento que se harmoniza com a vontade do universo, que é a entrada no segundo capítulo, né, do livro, que é Sublimar o Sentimento, a página 76 daquele livro azul. E, para terminar a reunião de hoje, vamos pedir para o senhor Katsuhide Itagaki, presidente do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, a palavra de encerramento das atividades deste ano de 2021. Itagaki-san, por favor. Bom, obrigado pelo convite, Paulo-san. E Michio-san, muito obrigado. Eu assisti sua palestra na Sekai Taikai, agora o grupo de Califórnia, e hoje. Terceira vez eu assisti, mas cada vez que eu assisto, eu sinto uma sensação muito fresca. Então, realmente, eu agradeço a sua primeira apresentação. E também, Paulo-san e Takano-san, muito obrigado por ter iniciativa e organização desse grupo Jeff. Sem realmente o trabalho de Paulo-san e Takano-san, não seria possível para continuar 12 reuniões até hoje. O senhor Inamori, mês que vem, vai cumprir 91 anos. 91 anos. Agora, eu acho que seria interessante lembrar o motivo por que a Inamori-san começou esse grupo de estudo. É que, em poucas palavras, bem simples, fazer felizes a todos. Só isso, não tem mais nada. Agora, termo felicidade
é uma interpretação diferente de cada pessoa em que posição está. Agora, logicamente, quando Inamura-san fala felicidade, é para nós empresários e funcionários e seus familiares, né? Agora, eu acredito que não existe mais uma coisa muito mais triste do que um jovem sadia, que tenha muita vontade de trabalhar, garra para trabalhar. Segunda-feira, olhando por janela, vizinho está indo para o trabalho. O Brasil tem 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados. Agora, felicidade para nós, pessoas que ligam à empreendedoria da empresa, é, para mim, por exemplo, a sustentabilidade da empresa. Sustentabilidade da empresa. Se eu tiver sustentabilidade da minha empresa, eu não quero mais nada. Isso nossa missão como empresários, né? Então, para isso, como o Paulo-san falou muito bem sobre essa finalidade de estudo de Seiwa-juku, eu falo esse estudo da filosofia como se fosse uma ducha. Quando você volta para casa à noite, toma banho, né? Então, para nós, esse estudo, como se fosse estar tomando uma banho diariamente, um banho de filosofia do Inamura. Isso faz muito bem para a gente, tá? Então, a finalidade do nosso grupo de estudo seria deixar sempre uma oportunidade para quem precisa, para quem gosta de estudar filosofia do Inamura, para sempre para aberto. Isso eu acho que nossa finalidade, tanto grupo português e grupo japonês que estamos fazendo agora. Tá? Apenas eu desejo bom Natal para todos os senhores, muitas felicidades, muitas realizações para o ano que vem. Com certeza nós vamos ter mais dificuldade para o ano que vem, com certeza. Mas fique tranquilo, porque nós temos filosofia do Inamura. Vai superar tudo, só trabalhar firme, tá? Mais uma vez, Paulo-san, Takano-san, meus muito obrigados. Até a próxima. Ai, obrigado. Obrigado. Então, assim a gente encerra as atividades deste ano. Mais uma vez, Michio-san, muito obrigado por enriquecer a reunião de dezembro. Obrigado a todos, ao pessoal de Pilar do Sul, lá, ao Fogaça, ao Mauri, que sempre participa, o Bruno Katayama, o Robert, lá, que está escondido, Yasuko-san e Jorge Sato, que sempre participa. Muito obrigado. Teiko-san lá de cima, hoje o Joel não entrou, né? O Carlos Wada, Daniel, o Éder e a todos aí. Obrigado, pessoal. Então, vamos para o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, boas festas. Tchau para todo mundo. Tchau. Boas festas. Obrigado, Michio. Obrigado. Valeu, tchau. Um abraço. Bom fim de ano a todos.